Irmão Brana pregou essa mensagem. A mão do Senhor veio sobre ele. Ela foi uma mensagem pregada no ano 54, 3 de abril de 54. Usando esse mesmo versículo que nós acabamos de ler, diz o profeta, nossa cena hoje, à noite, o culto lá era à noite, né? Remonta aos dias de Israel, quando eles estavam nas terras da Palestina. Foi imediatamente depois que uma grande tragédia aconteceu. Judá e Israel se separaram e se tornaram duas nações, por assim dizer. E Acabe, o rei que saiu da vontade de Deus, casando-se com uma mulher que não era da fé. Aí está já um problema, né? É um julgo desigual. Vocês sabem que ainda é uma coisa boa para se pensar, rapazes e moças, casar-se com alguém que é cristão. Não se case com incrédulos. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, com incrédulos. Paulo disse para nós não fazermos isso. As Escrituras, por toda parte, nos proíbem de nos unirmos com incrédulos. Mas se você já está envolvido com um incrédulo e ele está disposto a viver com você ou ela em paz, não os deixe. Apenas permaneça e viva uma vida cristã para que você possa ganhar seu companheiro para Cristo. Isso é o que nos diz a Bíblia. Se alguma irmã tem marido incrédulo, não o deixe. Entende? Mas procure ganhá-lo sem palavras. Então, aqui está uma das coisas que a gente não pode ler, só passar por cima lendo. É necessário parar e pensar. A Bíblia, as mensagens, não é para ser lida somente, como se lê um jornal. Você tem que estudar. Você tem que estudá-las, sabe? Conhecer. Porque se é uma simples leitura, aquilo vem e vai rapidamente. É uma coisa mais superficial. Mas quando se estuda, se aprofunda, então você vai pegar o sentido das coisas, aquilo vai assentar no coração. E aqui está algo que serve para todas, os moços, as moças, e os pais devem ensinar isso desde cedo para seus filhos. Não vos prendais a um jugo desigual. Entende? A própria palavra casamento quer dizer união. E casar com um jugo desigual já não seria um casamento nessa parte. Já não estaria combinando na fé. Então, aí está. Mas Acabe foi e casou-se com uma pequena mulher que era idólatra. E ela trouxe idolatria em Israel. Veja só, através de Jezabel entrou a idolatria em Israel. E com a morte de Acabe, Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E ao mesmo tempo um homem justo e piedoso chamado Josafá reinou na Judéia. E o rei de Moabe tinha medo de Israel, enquanto estivesse unido sob Acabe. Assim deu Acabe 1000 carneiros, ou 1000 cordeiros, ou 2000 carneiros em sua lã,
tentando encontrar um favor para que ele não viesse e tomasse o seu país. Ele dava por ano 100.000 carneiros e 100.000 cordeiros, entende? Com a sua lã, por ano. Era um total, um imposto que Moabe pagava para Israel, era um total de 200.000 animais, todo ano. Porém, logo após a morte de Acabe e Jeorão reinando em seu lugar, o rei de Moabe se levantou contra Israel. E saiu Israel e contou todo o povo de Samaria. Jeorão, ele mesmo, sendo um crente morno, muito típico da igreja hoje, em uma condição morna, apenas um pregador fronteiriço, um sujeito que, bem, eu vou à igreja e faço o melhor que posso. Essa é a pessoa mais infeliz que eu conheço em toda a América. É o homem que diz, faço o melhor que posso. Eu vou à igreja, espero que esteja bem. A salvação de Jesus Cristo não é eu espero que sim. É eu sei que sim. Você sabe, quando você é de Cristo, o Espírito Santo dá testemunho junto ao seu Espírito que vocês são filhos e filhas de Deus. As coisas velhas passaram e todas as coisas se tornaram novas. Espero que entenda isso hoje à noite. Não é um ministro fronteiriço, nem um ministro fronteiriço. Se a multidão está indo por esse caminho, você o segue. Se estiver indo por aquele caminho, você vai com ele. Permaneça no caminho. Permaneça na liberdade onde Cristo te libertou. Não fique novamente enredado no jugo da escravidão ou no meio caminho, ou a meio caminho. Deus disse que isso o deixou doente. Disse, quem dera que foras frio ou quente, porque os mornos, ele os vomita de sua boca. Então Deus não quer que uma pessoa apenas professe ser um possuidor das bênçãos de Deus. Deus permite que o dia chegue a Louisville, Kentucky, toda a América, quando os cristãos que professam ser cristãos serão exatamente o que professam ser. Deus professa ser. Deus, conceda isso. Então, aqui está o perigo de viver na fronteira. Venha para o meio da estrada, né? Tenha a sua fé definida, a sua vida, o seu compromisso definido. Deus não gosta de uma coisa fronteiriça. Se eu não fosse por Cristo hoje à noite, certamente eu estaria contra Ele. Mas estou a seu favor. Eu o amo, eu creio nele, minha vida inteira eu a darei livremente por Ele a qualquer momento. Eu creio que o que eu estou pregando é a verdade. E eu sei que isso tem me carregado nesses 23 anos com segurança ao redor do mundo. Na minha terceira viagem, em meio a todo tipo de possessão demoníaca e todos os tipos de demonologias, desafios e pessoas supersticiosas que tentam te levar para isto e aquilo, Ele me manteve a salvo até agora. Ele vai me levar adiante. Eu creio nele com todo o meu coração. Espero que antes que minha vida termine, eu veja milhares dessas pessoas daqui de Louisville pregando o Evangelho. As pessoas, estes jovens que estão assentados aqui esta noite,
ouvindo o evangelho, ganhando milhões de almas para Cristo. Agora, vamos voltar ao assunto de Acabe. Agora, este sujeito, depois de ver que problemas estavam chegando, Jeorão, filho de Acabe, ele pensou em ir à Judéia, a Josafá, e fazer uma aliança com ele. Agora, aqui está outro perigo. Jeosafá, no calor do momento, de acordo com a carne, representando a igreja, cheia do Espírito Santo, antes de pensar duas vezes, ele disse: afinal, você é israelita, então meus criados são teus criados, e meus cavalos são teus cavalos, e minha carruagem é tua carruagem, só porque era parente. Tenha cuidado, você diz, bem, desde que eu vá à igreja, não está tudo bem? Não, Deus nunca disse que salvaria um membro da igreja. Ele salva seus filhos, não os membros da igreja. Mas antes que ele pensasse, ele fez uma aliança com esse cristão morno, Jeorão, como chamaríamos hoje. Então, temos a nossa história respaldada aqui neste lugar. Então, eles chamaram o rei de Edom e também perguntaram: que caminho deveremos seguir? Voltando um pouco atrás. Jeorão, filho de Acabe. Josafá tinha um bom relacionamento com Acabe. Acabe já reinava quando Josafá começou a reinar, 4 anos depois que Acabe já era rei. E eles tiveram um bom relacionamento. Agora, Josafá, rei da Judéia, era um verdadeiro homem. E veja que ele se aliou, se aproximou de Acabe. Inclusive, Josafá, o seu filho, Acasias, casou-se com uma filha de Jezabel. Você vê o que é que dá certas aproximações? A pessoa não tem certa visão, não busca, não tem aquela prudência, e aquilo simplesmente vai deteriorar de uma maneira rápida lá na frente. Então, depois vocês seguem essa história ali em Primeira Reis, final de Primeira Reis, e Segunda Reis, capítulo 3. Vocês verão tudo isto. Então, irmãos, repetindo, Edom pagava imposto para Acabe, para Israel. E ele, quando morreu Acabe, ele disse: não vou pagar mais, é muita coisa. E então Jeorão pressionou para que ele pagasse. E para isso ele correu e procurou aliança, acordo com Josafá. Nós vemos que Josafá, apesar de ser um crente maravilhoso, ele era muito precipitado em responder as coisas. Ele não pensava, entende? Ele não dava tempo. Você sabe que a gente tem que dar tempo para orar, analisar. A fraqueza de muita gente é que se empolga no momento e já concorda com coisas que depois vai ver que não era assim. Entende? Seja em negócio, seja como for. Falta o quê? Aquela prudência. E Jeorão convidou Josafá para: você vai estar comigo nessa peleja? Vamos lá ensinar essa gente que tem que pagar as dívidas. E ele prontamente disse: eu vou. Eu serei como você,
Ele tinha feito o mesmo acordo com o pai de Jeorão, com Acabe. E quase foi morto. E há gente que nunca aprende. Nunca aprende, sempre está dando mancada. Fazendo associação, se unindo, se comprometendo a ir a lugares que não deveria ir, em companhias, como diz, de crentes fronteiriços, que não deveria, entende, se manter esse companheirismo, esse relacionamento tão íntimo, mas, às vezes, porque é parente, porque é filho, porque é isso, porque é aquilo, é sangue, porque me fez esse favor, tal tempo, e a pessoa termina o quê? Precipitando. E eu vou. E lança, se é o governo, lança o seu país em guerras, porque fez acordos precipitados, por causa de um papel, como certa vez a Grã-Bretanha diz, por causa de um papel tenho que entrar em uma guerra. Então é preciso a gente ter mais prudência. Prudência não faz mal para ninguém, é como um chá homeopático, né? Sempre faz bem. Então, é preciso ter prudência. E nós estamos vendo aqui a palavra de Deus através de exemplos. Ela é a palavra de Deus, quer dizer, ela está nos dizendo, não faça isso. Não dê o teu sim, não dê o teu apoio. Os negócios aparecem, às vezes parece que só tem vantagem. Pare, analise, não seja precipitado. Analise a coisa por baixo. Geralmente por cima daquela caixa de fruta só está as grandes, as bonitas, as atraentes. É preciso olhar por baixo. Entende? É preciso ver o que tem por baixo. A qualidade. Já viu os moranguinhos? Por cima é só lindo, por baixo é mais humildes. Então, você tem que analisar a coisa, não seja precipitado. Deus dá as coisas, Deus dá. Mas como jogam fora aquilo que Deus dá, né? E vive sempre queixando. Você tem que segurar, você tem que conduzir as coisas. Cuidado com a sociedade, com ímpios, e às vezes com irmãos é pior. Sociedade não dá certo, às vezes, nem com marido e mulher. Veja só. Então, é preciso ter cuidado, é preciso que o preto no branco, não é porque é irmão, é que... Não, tem que o papel, tem as coisas, faça as coisas corretamente. Ah, eu comprei o carro, isso e aquilo, porque fez o contrato. Eu fiz aquilo, o negócio com o irmão, a gente confia. Mas você tem que... lembre que não é só você, você tem a sua família. Então é bom que as coisas sejam bem claras. Tá, não vamos... Se eu parar aqui, eu não vou mais nem nada. Aqui está. Eles disseram, subamos pelo caminho de Edom. Os 3 reis. Jeorão, Josafá e o rei da onde? De Moabe, né?
foram pelo deserto. Subamos pelo caminho de Edom, pelo deserto. E outra coisa, assim que Josafá, supondo agora, orasse sobre o assunto, pensasse primeiro e dissesse: Deus, o que eu devo fazer, antes de entrar no acordo, de ser preso pela palavra, né? Deus, o que eu devo fazer? Mas, tendo se unido aos incrédulos, ele seguiu o caminho dos incrédulos. E é assim que muitos cristãos, cheios do Espírito, após o avivamento, caem porque se unem a pessoas que dizem: bem, eu vou à igreja, nós somos tão bons quanto o restante deles. E vocês perdem a sua experiência. Fique bem no caminho, não importa o que o restante deles façam. Você sabe a que lugar pertence. Você sabe a quem você pertence. Fique sempre sob o poder da oração o tempo todo. Não permita que eles te chamem para outra coisa. Adversões e assim por diante, dizendo: não há mal nisso. Se houver uma dúvida, não faça. Fique longe disso. Deus, ele é um separador, ele não é um misturador. Agora, se você faz lambança, se a gente faz lambança, lembre, Deus não é o misturador. Mas agora, Josafá, como todos os membros ou todas as pessoas da igreja, assinou o acordo. E eles subiram o caminho do deserto sem consultar ao Senhor. Agora, se você fizer algo sem antes consultar ao Senhor, certamente terá problemas. Eles andaram por lá durante alguns dias e a primeira coisa que se nota é que eles estavam com problemas. Eles seguiram uma bússola por 7 dias, o suficiente para guiá-los deserto adentro, e depois de 7 dias, seus suprimentos de água acabou. Eles não tinham nada para beber. Lá estava eles andando pelo deserto e disseram: agora veja onde estamos. Naquela condição, sem pedir ao Senhor, sem consultar a Cristo sobre isso, a primeira coisa que se percebe é que eles estavam secos no deserto, sem água ao seu redor. Então, vocês olham que sempre a consequência por não consultar a Deus, não esperar, há uma consequência, a coisa não se sai bem. Por isso diz o profeta aqui, se você tem uma dúvida, aquilo não te soa bem, não vá adiante, você sabe que você está certo, não prossiga, não vá adiante, permaneça, só Deus passa de uma maneira bem clara, bem segura. Então, Josafá, sendo um homem cristão, como sempre, pensou que a primeira coisa é buscar a Deus sobre isso. Acho que ele pensou, então, seria melhor começarmos uma reunião de oração. Um pouco tarde para começar uma reunião de oração, depois que você se encontra no deserto. Não é? É assim que todos nós fazemos. Esperamos até ter problemas. Só vai buscar Deus depois que o problema chega. Às vezes você diz: eu nem mesmo creio em cura divina. Você tem que esperar até ficar doente o suficiente. Então você crerá nela. Você ainda não ficou doente o suficiente para crer nela. O médico nunca se afastou e disse: não há nada que eu possa fazer por você. É quando você crê nela. Então,
Quantas vezes tenho visto pessoas assim nos meus dias? E eu vi pessoas que aceitam o argumento e dizem: oh, é uma coisa tão abençoada estar doente. Deus usa isso para nos abençoar. Como pode ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo? Certa vez na África do Sul, onde estávamos tendo uma reunião na Igreja Reformada Holandesa, um homem se levantou depois que ele, primeiro, seus jornais divulgaram isso em todos os lugares, mas quando eles descobriram que seus membros se tornaram tão espirituais, quando voltaram, gritavam, amém, na igreja e tudo mais, eles pensaram então que ele havia se tornado um fanático. Então ele foi à igreja e disse, falou sobre essa bênção, como o Senhor abençoa as pessoas com doenças. E a esposa do homem, alguns dias depois, teve apendicite. Levaram-na às pressas para o hospital e lhe cortaram a bênção. Por quê? Sim, se é uma bênção estar doente, deixe aí em frente, continue doente. Não faça nada sobre isso, você estaria fazendo algo que Deus não gostaria que você fizesse. Se é uma bênção ter um câncer, por que receber radiação ou algo assim? Deixe-o ir em frente, seja uma bênção. Se você é mais abençoado quando está morto e pode fazer mais pelo Senhor, quando está morto do que quando está vivo, bem, vá em frente e morra. Mas Deus quer você aqui para cumprir o seu programa. A Bíblia diz, acima de tudo, gostaria que você prospere em saúde. Essa é a escritura, acima de tudo, que você prospere em saúde. Os escritores das Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo, cuja escritura diz, toda escritura é dada por inspiração de Deus. Amém. Observem, então, que quando os suprimentos acabou, eles começaram a se perguntar se não havia algo que pudesse ser feito, porque Josafá disse, não há um profeta do Senhor? Certamente, com todo esse grupo de pessoas da igreja por aqui, deve haver um profeta em algum lugar pelo qual possamos descobrir qual é a vontade do Senhor em relação a este assunto. Agora, eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos, eles tinham toda a palavra escrita, mas precisava ter algo para esse caso específico. Espero que vocês estejam entendendo isso, algo para este caso. Às vezes é assim que acontece nas reuniões. Bem, por que você não ora apenas pelas pessoas? Dizia para o irmão Brana alguém. Às vezes você percebe isso nas reuniões, tem que ser alguma coisa. O quadro todo é cura divina, salvação, mas às vezes há algo no caminho do indivíduo que impede que ele seja curado. Você ouve aqui, mesmo na plataforma, algo que eles fizeram em outro lugar e algo que eles precisam corrigir. Eles têm que fazer isso antes que a bênção de Deus possa vir sobre eles. Certamente não. Você não pode fazer isso. Você nunca. Você poderia tomar uma pessoa, eu já vi muitas vezes, indo a um culto de cura, ungindo-os com óleo e orando por eles, e as pessoas gritam, batem os pés e berram com o diabo. O diabo não se importa com o quanto você grita, ele não é surdo, ele não se importa com o quanto você grita, isso não significa nada para ele. Ele nunca reconhecerá isso, mas reconhecerá a fé.
ele tem que fazê-lo, sim, Senhor. Mas se essa pessoa tem pecado e tem algo em sua vida que não deveria, ou deveria ter feito, você pode derramar óleo sobre ela dia e noite, e isso não fará nenhum bem a ela. Você pode orar, gritar, chorar, expulsar demônios, o quanto quiser, isso nunca deixará a pessoa até que ela faça a coisa certa. Isso é correto. Você precisa se acertar com Deus primeiro. Agora, essa é a razão pela qual na plataforma observamos de perto e cuidadosamente para ter certeza que antes de orar ou tentar expulsar um espírito maligno, aquela coisa, a vida da pessoa não está limpa e clara. Se for apenas algo do qual você não tem certeza, eu deixo de lado, porque o que você sabia que através de um dom divino, vamos parar aqui. Vocês vejam, irmãos, que o diabo, quando a pessoa está em erro, pecado, o diabo tem direito. Por isso, em Tiago, capítulo 5, se não me engano, diz que se alguém doente, chame os presbíteros para orar, mas que a pessoa tem pecado, então confesse, acerte primeiro. Acerte. Porque não vai ter resultado sem primeiro acertar. Tem que primeiro acertar. Aquilo, seja em casa, seja, você sabe, ninguém é um pecador inocente. Você sabe aonde você falhou. Então, volte ali e acerte aquilo. Põe as coisas em ordem. Tem que pedir perdão, tem que perdoar, tem que devolver aquilo que não é teu. Faça. Encare o assunto e peça a Deus graça e põe aquilo em ordem. Então, o irmão Branham, ele tinha sempre um certo cuidado para não sair pondo a mão sobre tudo. E ele tinha aquele dom que podia ver, perceber, saber. Então, ele procurava usar o dom de uma maneira correta. Entende? Descia na vida da pessoa, até que a pessoa pudesse acertar aquilo. Depois de acertado, então, nada podia impedir a obra ser feita. Mas lembre-se disso, o diabo, quando ele tem direito, é um direito dele. É um direito. Então, tudo começa, parte deste princípio. Ter uma vida em ordem com Deus. Uma vida em ordem. Agora ele diz isso aqui. Você sabe que um dom... Em Tiago, o que nós dissemos é que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, ela vai ter efeito, mas primeiro acertar. Agora, o irmão Branham, ele diz, você sabia que através de um dom divino você pode estragar sua alma? Se a pessoa que tem um dom, a verdade, o dom não é para ela, é para os demais. Se não souber usar aquele dom, o dom é uma faca de dois gumes. Por exemplo, vamos aqui. Você sabia que Moisés era um profeta de Deus, que Deus lhe disse para ir e falar com a rocha. E em vez de falar com a rocha, para que a rocha desse água, né? Moisés saiu contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, e fez exatamente
o que Deus lhe disse para não fazer, mas foi bem sucedido de qualquer maneira. O que foi que Moisés fez com a rocha? Bateu na rocha por 2 vezes. É um tipo que foi quebrada, a rocha representa Cristo. Então, era para falar a rocha, e ele bateu. E aquilo funcionou. Mas olha o que acontece. Aquilo funcionou. Mas foi bem sucedido, quer dizer, bateu e a coisa deu. Ele feriu a rocha pela 2ª vez, isso está certo? Ele era um profeta, ele tinha poder para fazer o que quisesse. Enquanto que, e ele feriu a rocha, e a rocha trouxe águas. Irmãos, aqui a coisa pega. Não é porque as coisas funcionam que quer dizer que está fazendo certo. Por isso você não deve olhar só pelas bênçãos. Nunca as bênçãos são provas de que a pessoa está certa. Também nunca os problemas, dificuldades, o céu de bronze não diz que a coisa está errada. O que foi que aconteceu com Moisés? Quem sabe? Porque ele fez isso. Abusou do dom. E há pregadores, há pessoas que fazem o mesmo. Entende? Funciona e segue em pecado. É capaz de sair de um motel para ir direto ao púlpito. E funciona? É com Deus, meu irmão. O teu problema é teu. Agora veja, o que aconteceu com Moisés? Ele não entrou na terra da promessa por causa disto. E lá no final, quando ele olhou a terra e disse, oh Deus, deixa eu passar para ver essa terra. Sabe o que Deus falou? Basta, não quero ouvir isso. Ele, olha bem, há alguma consequência mais à frente, é entre Deus e aquela pessoa. Eliseu, aquele jovem profeta de quem estamos falando agora, estando no seu caminho, algumas criancinhas correram atrás dele. Ele ficou careca quando era um rapaz jovem, e elas começaram a provocá-lo por ser careca. E esse profeta se virou com raiva e amaldiçoou aquelas crianças. E antes que elas chegassem em casa, 2 ursas mataram 42 crianças. Esse não é o Espírito Santo, mas era um profeta enfurecido. Você tem que ter cuidado. Deus lidou com Moisés, ele lida com as pessoas. Portanto, se Deus colocou algo em uma pessoa, ou permitiu Satanás colocá-lo sobre ele com um propósito, para trazer essa pessoa até ele, ou fazer alguma coisa, e você o tira, sem que essa pessoa se arrependa por isso, percebe em que tipo de problema você se meteu? Você tem que ter cuidado. O Brana tinha muito cuidado de colocar a mão em cima de uma coisa que repreendeu uma coisa que Deus teria colocado naquela pessoa. Por isso a coisa tem que examinar antes, nunca fazer com pressa. E no caso de Eliseu, o problema foi pelos pais. Os pais não ensinaram os filhos a honrar, mesmo vendo a diferença. Eles poderiam ter dito, filho, diz que Elias foi ao céu, numa carruagem de fogo, nós não vimos, nós não estamos de acordo com isso, mas sei que Eliseu vem aí pela cidade, vai fazer uma campanha,
Se vocês encontrar ele, simplesmente peça uma benção para ele, ou bom dia, como vai, profeta? Quer dizer, tenha respeito. Mas quando há diferença, aí estão os nossos problemas também. Não se tem respeito. Faz das diferenças inimizades. O mundo político, nesse sentido, entre eles, dá até lição para os crentes. Não é mesmo? Então, os filhos viam os pais comentar na mesa, rir, debochar. Então, quando eu vi o Eliseu, ajuntou uma criançada enorme. Seu careca, por que você não subiu com Elias? Sobe, careca. E começaram. Eliseu, como profeta, quando você está certo, você tem poder sobre aquela pessoa. Ele virou e amaldiçoou aquelas crianças. Saiu 2 ursas do mato e matou 42 crianças. Que tristeza, né? Quer dizer, com dom se pode fazer coisas. Você, por exemplo, a gente como pai, como mãe, você está acima dos seus filhos. Olha, você sabe que a praga pega se você joga? Então está com raiva e amaldiçoa. Isso não se deve fazer. Não se deve fazer. Não é porque você é a autoridade representativa de Deus em seu lar que você deve fazer isso. Aquilo acontece. Se alguém erra contra você, aquela pessoa está acima de você. Agora, não é porque está acima que você vai amaldiçoar, que você vai desejar e dizer. Sempre quando se erra, isso te ponha abaixo de um certo juízo. Mas que vocês nunca usem como Moisés, como Eliseu usou. Entende? Do seu direito. Então, o irmão Brana disse aqui que ele lida com as pessoas. Portanto, se Deus colocou algo em uma pessoa, ou permitiu a Satanás colocá-la, em outras palavras, vá com calma. E Josafá disse: não há um profeta em algum lugar pelo qual possamos descobrir se estamos fazendo certo ou não? Se estamos na vontade do Senhor? E alguém disse: bem, há Eliseu ali embaixo. Ele derramou água nas mãos de Elias. Em outras palavras, ele teve comunhão com um profeta verdadeiro. Esteve por perto onde havia um homem que sabia do que estava falando. Esse era Elias, que foi reconhecido como profeta. Eu gosto de uma boa igreja espiritual à moda antiga. Quando você falar sobre pessoas espirituais, diga: bem, ele é da igreja do irmão Calbre. Dessa ou daquela igreja, alguma boa igreja espiritual que tenha bons ensinamentos do Evangelho, ele entenderá se você orar por ele. Ele sabe o que é cura divina, ele conhece o que é o poder do Senhor, ele sabe o que é o batismo do Espírito Santo, porque ele já tem andado por esse tipo de pessoa, andado com esse tipo de pessoa, e você sabe que está chegando a algum lugar. E ele disse: ali está Eliseu. Elias foi o tipo perfeito. Elias e Eliseu era um tipo perfeito de quê? Cristo é a igreja, né?
de Cristo e da igreja. Observe, Elias sendo o tipo de Cristo quando ele foi embora, antes de partir, observe agora, capte isso antes de partir. Fez preparativos para que o Espírito de Deus permanecesse na terra. Deus leva seu homem, nunca seu espírito. Deus levou a Cristo, mas o Espírito Santo está aqui nesta noite, vindicando-o, exatamente o mesmo Senhor Jesus. Ele levou Elias, veio sobre Eliseu e veio sobre João Batista. O mesmo Espírito fez Eliseu agir como Elias, e fez João Batista agir como Elias, e fez a igreja hoje agir como Cristo. Amém? Então Deus leva a pessoa, mas o espírito dele é o mesmo. O diabo toma seu espírito, digo, seu homem, mas nunca seu espírito. Aqueles mesmos mestres lá atrás que condenaram a Jesus Cristo, eles eram estudiosos, dedicados. Eles estavam muito bem de nossos estudantes de seminário hoje. Na palavra, eles eram homens santos, ninguém podia tocá-los. Eles tinham que ser santos, tinham que ser justos, tinham que ser irrepreensíveis. Mas ainda assim, dirigidos por Satanás. Não reconheceram o Filho de Deus e o condenaram e mataram. Isso mesmo. O Espírito Santo segue vivendo hoje. As pessoas que são tão fundamentais, tão eruditas e mestres quanto possível, têm forma de piedade e negam o poder dela. A Bíblia diz, dos tais aparta-te. Irmãos, eles conhecem a palavra de forma perfeita, a colocam em ordem, a apresentam como uma obra-prima, no entanto, não conhecem a Deus mais do que um Hotentote, é um indígena sul-africano, né? Conhece uma noite egípcia, isso é certo. A única coisa que eles conhecem é a palavra, mas a letra mata, o espírito da vida. E a vida vem pela palavra manifestada. Ide por todo o mundo e manifestai o poder a todas as nações. Marcos 16. Pregue o evangelho, não ensine a palavra, pregue o evangelho. O evangelho não é através do ensino da palavra, é a palavra sendo manifestada. Estes sinais seguirão os que creem. Expulsarão os demônios, curarão os doentes e grandes sinais e maravilhas. Vê? Aí está o evangelho manifestado. Quer dizer, temos a dar lugar à manifestação do evangelho. Pregar a palavra e os sinais seguem. Entende? Por isso é preciso, a palavra está bem, a palavra. Mas lembra que Jesus disse, as minhas palavras é espírito e vida. Ela produzia resultados. E a palavra de Deus, ela tem que produzir resultados em nós. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Louisville, Kentucky, nessa noite de sábado, e onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. E as coisas que eu faço, vós as fareis também. Ainda mais do que isto, pois vou para o meu Pai. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós até o fim do mundo. Que promessa maravilhosa, é isso mesmo. Elias, antes de partir, foi e pôs a bênção sobre Eliseu para que ocupasse seu lugar. Ele continuou, ele disse, fique aqui, Eliseu, né? Eu vou até Gigal. E ele disse, como vive o Senhor,
Agora, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Ele sabia quem era aquele homem. Ele sabia que tinha a verdade. Então Eliseu começou a seguir Elias, e ele foi para a cidade. E ele disse: você fica aqui, o Senhor me enviou à escola dos profetas. Ele disse: como vive o Senhor, e a tua alma vive, eu não te deixarei. Parece que tem momentos que a palavra diz assim: fica aqui, você não vai dar conta, né? Mas você diz: pela graça lá vou eu. Por isso você está aqui, né? Eu vou ficar bem com você. Eu gosto disso. Fique bem ali. E ele foi até a escola dos profetas, em outras palavras, até o seminário, onde estavam todos os graduados de Oxford, e todos eles estavam todos lá. Eles sabiam muito, sim, muito. Um deles saiu para pegar um punhado de ervilhas, e ele não sabia a diferença entre a ervilha e as colossítidas, um tipo de cabaças, né? Ele sabia muito sobre liderar alguma coisa. Encheu seu avental de colossítidas e estavam alimentando um monte de pregadores com elas. Essa é a maneira que os seminários fazem ainda hoje. Um monte de colossítidas alimentando os pregadores, algum tipo de... desculpe, não devo dizer isso talvez. Algum tipo de teologia para doutriná-los com ela. E às vezes eles saem do seminário sabendo menos sobre Deus do que quando entraram. Isso mesmo. Eu preferiria ter uma experiência moda antiga, ali junto a uma cerca com meu garoto, um homem com o seu filho ali, mesmo que ele nem conheça o ABC, levá-lo a algum lugar no campo e me ajoelhar ao lado dele, perto de um toco de árvore e orar a Deus com ele, é melhor do que todos os títulos que o seminário poderia produzir em todas as universidades do mundo. Amém? Isso é um golpe grande, mas, irmão, é a verdade. É o que a igreja precisa hoje à noite, é ter algo para se basear, que você saiba onde está parado. Ter educação é bom, mas é o maior obstáculo que o Evangelho já teve. Enviou mais almas para o inferno do que qualquer outra coisa que eu conheço. A educação. Tornaram-se tão espertos que pensam que sabem mais do que Deus. Não deixam espaço para Deus. Agora, não estou tentando justificar minha ignorância. Estou apenas afirmando o que é fato. Foi à escola dos profetas. E quando ele preparou essa grande panela, e estava cheia, estava cozinhando algo, eles tinham preparado algo muito bem. Hoje também eles têm cozinhado algo, mas a morte na panela, disse ele, isso mesmo, morte na panela. Mas veja, na sublime graça, que está a graça de Deus, aconteceu que havia um verdadeiro profeta ao lado e disse: vai, traga-me um pouco da farinha. E ele pegou a farinha e jogou-a na panela e disse: agora a vida, comam. O que fez a diferença entre a morte e a vida foi a farinha. Agora, qualquer um de vocês, professores, aqui sabe que aquela farinha era a oferta de manjares e que a oferta de manjares era Cristo. Os dentes tinham que ser ajustados tão perfeitamente, de modo que cada grão, quer dizer, a engrenagem, né? Cada grão tinha que ser moído da mesma maneira. Cada porção daquela farinha tinha que ser a mesma. Então eles pegaram um punhado de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, e o jogaram na morte, e se converteu em vida. Vê?
moídos da mesma forma, significa que passava da morte para a vida, da doença para a saúde. Ele era o curador na farinha, amém? E ele ainda é o curador, jogou-a lá dentro e disse: agora comam tudo o que quiserem, está bom agora, tem vida nisso, a farinha da oferta, maravilhoso. Então o irmão Branham está nos mostrando Eliseu e Elias, que é um tipo de Cristo e a igreja. Então eles saíram da escola dos profetas e desceram ao rio Jordão. Ele lhes disse: fique aqui, porque eu vou cruzá-lo. Ele disse: eu não vou te deixar, eu vou com você. Ele tinha uma alternativa. Ele queria alguma coisa. E se você deseja obter algo de Deus, fique firme com isso. Vai guardando. Você quer obter algo de Deus? Fique firme. Se o pastor disser que não é assim, fique firme. Deus disse isso, o pastor diz. A cura divina não existe. Fique firme com a palavra de Deus. Deus disse isso. O pastor diz: o batismo do Espírito Santo não é para hoje. Fique firme com Deus. Ele disse: todo aquele que crê. Pedro disse em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Deus tem te chamado, então é para ti, é para mim. Se ele voltou atrás disso em algum momento, não está escrito na Bíblia. Muito bem. Tantos quantos o Senhor chamar são candidatos ao Espírito Santo. Rapidamente, observem. Iremos rapidamente, porque o meu tempo está se esgotando, cerca de 6 minutos. Observe, agora, quando ele atravessou o Jordão, ele disse: o que quer que te faça? Elias disse para Eliseu, né? Já que você não me deixa seguir sozinho, o que é que você quer que eu te faça? Eu gosto disso. Ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Olha o que diz o irmão Branham. As pessoas têm medo de pedir algo grande. Por exemplo, bem, este homem está aleijado há muito tempo, irmão Branham. Você acha que ele poderia ser curado? Bem, isso é fácil de pedir. Para Deus curar este homem, não é nada mais do que curar alguém com dor de dente. É a mesma coisa para ele. Peça algo grande para que seu gozo seja completo. Peça abundantemente. Então ele disse: bem, agora você pediu algo grande. Quando Eliseu disse: eu quero a porção do teu espírito e quero dobrada. Mas mesmo assim, se você me vir quando eu for, será como você pediu. Então poderia vocês imaginar como aquele pregador vigiava Elias? Observe o tipo perfeito da igreja. Observe. Quando começaram a primeira jornada, foi quando eles saíram da era das trevas, no tempo de Lutero. A segunda etapa da jornada, a Escola dos Profetas, foi a era de John Wesley, o segundo grande avivamento. O terceiro estágio, no Jordão, foi a era pentecostal,
de agora. Então, o próximo estágio é do outro lado do Jordão, quando o sobrenatural acontece. Aqui estamos nós entrando nisto. Então, o irmão Branham, ele tipifica aquelas jornadas ali de Elias. Deus dizia, vai de tal lugar, e Eliseu ia junto, tal, como as eras da igreja. E qual é o estágio que nós estamos? Do outro lado do Jordão. Qualquer hora acontece. É onde aconteceu o sobrenatural. É onde vai acontecer coisas na igreja. É onde vai acontecer o arrebatamento. O que temos que fazer? Vigiar, né? Caminhar com Elias. Caminhar com Cristo. Agora, Elias, ele manteve os olhos fixos, Eliseu manteve os olhos fixos em Elias. E quando a carruagem desceu e ele foi levado, ele largou o manto. E Eliseu colocou o manto sobre si, foi em frente, abriu o mar vermelho, ou melhor, o Jordão, e o atravessou, um quadro perfeito. Observem, quando Cristo foi levado, a igreja recebeu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Então é o tempo do batismo com o Espírito Santo, né, irmãos? Uma mulher disse uma vez, podem meus filhos se assentar um à tua direita e outro à tua esquerda? João e a mãe deles. Ele disse, pode você beber do copo que eu bebo? Disse, sim. Pode você ser batizada com o batismo em que eu sou batizado? Ela disse, sim. Verdadeiramente você deve, veja, essas coisas que eu faço, maiores que essas, vocês as fareis. Uma porção dobrada do Espírito na igreja hoje. Elias fez 8 milagres em sua vida, Eliseu fez 16 milagres em sua vida. E vocês que afirmam ter o Espírito Santo, e então temem confiar em Deus para o sobrenatural, eu não entendo isso. Não consigo entender como uma porção dobrada da bênção está na igreja e temos medo de avançar. Qual é o problema com você, amigo? Eu estou apenas me perguntando. Então aqui estava o profeta no deserto. E por aqui vão Acabe e Josafá, direto para ele, montados em seus cavalos, ou que quer que fosse, e pararam. O profeta estava lá. Eles haviam perguntado, não tem um profeta aí? Sim, tem Eliseu, que derramava água nas mãos de Elias. A palavra de Deus está com ele, vamos lá. E eles foram até Eliseu. O profeta estava lá e provavelmente não poderia ser perturbado por um tempo, porque ele estava estudando. E entraram esses 3 reis e ficaram diante dele. Oh, que coisa! Eles ficaram muito religiosos ali. Eles estavam diante do profeta. Quando você está diante do nosso profeta, Jesus, Cristo, você também se sente muito religioso. Quando ele vem uma vez sobre você, ele muda a tua atitude. Ali estava eles diante do profeta, e ele meio que demonstrou sua justa indignação para vocês, povo da santidade, para vocês, calvinistas, presbiterianos, batistas. Ele simplesmente ficou com raiva. Isso é tudo? Muito bem. Ele ficou agitado. Ele olhou para Jeorão e disse, Eliseu ficou agitado, né? Por que você não vai à tua própria igreja fria e morna? Busque algum dos seus pregadores lá para pedir isso por você.
ele realmente ficou com os nervos na flor da pele. Disse: por que você não vai aos profetas de sua mãe e aos profetas de seu pai? Sim, ele estava prestes a perder a paciência. Por que você não vai à sua igreja? Disse. Por que é que você veio aqui? E ele disse: não, mas o Senhor nos chamou aqui juntos. E Eliseu, com os nervos na flor da pele, disse: se eu não respeitasse a presença de Josafá, nem olharia para vocês. Ó, que coisa! Ele realmente ficou sem humor, não é mesmo? Agora, quando ele ficou assim, nesse estado por completo, ele não estava em condições para o Espírito vir sobre ele. Vamos aprendendo. Nesse estado de raiva, quem é que não passa raiva e fica... Hoje dá um nome bonitinho, estressado, né? Os carioca dizem, é estressado. Fulano está muito estressado. Está com raiva mesmo, está de mau humor. Lembra que Deus nunca opera nesse terreno. Nunca opera. E tudo que procure, irmãos, é um conselho. Nunca haja com raiva. Nunca haja com raiva. Na hora da raiva dá vontade de matar, dá vontade de ir embora, pegar as coisas, dá vontade de se separar, dá vontade de... Você freia. Se breque. Não toma atitude com raiva. Espera acalmar, desça. A água está agitada, deixa ela decantar. Deixa aquela sujeira baixar. Aí você vai ver de uma maneira mais transparente. Todas as vezes que agimos com raiva, agimos na hora, a gente erra. Por isso diz a Bíblia que Deus não opera, que o homem na sua ira nunca faz a coisa certa. Olha bem, agora quando ele ficou assim, Eliseu ficou brabo, né? Nesse estado por completo, ele não estava em condições para o Espírito vir sobre ele. Mas ele disse, traga-me um menestrel. Como que nós lemos ali? Um tangedor. Traga-me um tangedor. Agora, para vocês que não creem em tocar música na igreja, eu me pergunto, o que vocês farão com isso? Aí vem ele, traga-me um tangedor. Vão lá entre todos os soldados e veja quem sabe tocar a harpa e tocar instrumentos de corda e tudo mais. E vem aqui, toque. Religião dos velhos tempos para mim, ou algo assim. Então ele se acomodou ali, e eles se acomodaram lá, e todos eles começaram a tocar. Talvez, somente crer, ou algo assim. Claro, eles não tinham essas músicas naquela época, mas algo assim. E esse profeta, eu posso vê-lo sentado lá, começar a cantarolar e bater o pé, depois de um tempo, ele está entrando no Espírito. Esse é o problema com a igreja hoje à noite. Esse é o problema com esta reunião hoje à noite. Se você não pode entrar no Espírito, não pode ver nada. Eliseu não podia ver nada até que entrasse no Espírito. Amém. Significa que assim seja. Você tem que entrar no Espírito disso antes de poder ver. Agora, vocês que costumavam ir a bailes, eu não creio que você faça isso agora, porque você é um cristão. Mas quando você fazia isso, tinha que tocar toda a música, fazer barulho
e tudo mais para entrar no espírito da dança. Quando você ia aos jogos de beisebol, era preciso, alguém tinha que acertar o home run, o jogo de beisebol. É uma rebatida, né? Antes de jogar os chapéus e gritar, bem, estava tudo bem para você ali. Mas um sujeito que não cria muito em jogos de beisebol, ele apenas ficava parado ali, não conseguia ver nada. Ele não estava no espírito daquilo. Vamos falar do nosso futebol, né? No espírito daquilo. E esta é a razão que você vem a uma reunião, à moda antiga, onde eles obtêm a boa salvação, gritam, amém, louvado seja o Senhor, e você diz, esses são um bando de fanáticos. Você simplesmente não está no espírito disso, isso é tudo. Vê? Se este é o Espírito Santo, então aquele outro deve ser o espírito profano. Este faz você fazer coisas santas e aquele faz você fazer coisas profanas. Uma mulher me falou certa vez, disse, Billy, eu entendo que você tem algo desse novo tipo de religião. Eu disse, que tipo é esse? Ela disse, você sabe, essas pessoas que gritam e fazem barulho assim. Eu disse, um novo tipo? Ora. Eu disse, esse é o tipo e a religião mais antiga que existe, Ela disse, ora, nós nunca ouvimos falar sobre isso. Ora, eu disse, Deus falou com Jó um dia e ele disse, Jó, onde você estava quando eu estabeleci as fundações do mundo? Diga-me, aqui elas estão presas? Disse, quando as estrelas da manhã estavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria? 100 milhões de anos antes que o mundo fosse formado, eles tinham uma religião com gritos. Amém. Então fala sobre algo novo? Ora, é a mais antiga que existe. E o mundo é o único tipo que realmente existe. Sim, é uma religião à moda antiga, sincera, confiável, que mata o pecado. Irmão, ela não te dá uma branqueada, ela te embranquece por dentro e por fora. Sim, te faz fazer coisas que você nunca pensou que faria. Muito bem. Ele começou a tocar a música. E começou a tocar e entrou no espírito. Quando ele entrou no espírito, começou a ver coisas e disse, é disso que precisamos hoje à noite. Entrar no espírito disso. Entre no espírito. Você diz, irmão Brana, bem, foi o que eles fizeram no dia do Pentecoste. Todos ficaram lá e oraram até que entrasse no espírito. E depois se encheram do Espírito Santo e saíram correndo e agiram como um bando de pessoas bêbadas. As pessoas religiosas do mundo levantaram-se e disseram, esses homens e mulheres, todos juntos, a Virgem Maria e todos estavam juntos, disseram, estão bêbados com vinho novo. Isso mesmo, eles entraram no Espírito. É disso que precisamos, é disso que algumas dessas igrejas, de Louisville, Jeffersonville, Nova Albany, precisam, é de um bom reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, sacudido, enviado por Deus. Então você pode ter cultos de cura decentes e em ordem, Deus abençoará e os altares estarão cheios. Você não precisa de uma nova teologia, você precisa do Espírito Santo pregado em seu poder, embora em simplicidade. É a maior atração que o mundo já teve. Amém. Pense em João Batista, como ele abalou a região ao seu redor, apenas um simples e velho pregador de rosto estranho. Isso mesmo. Mas, irmão,
Ele sabia onde estava, isso mesmo, porque o Espírito Santo falou com ele no deserto e ungiu. Vou soltando. Muito bem, observe, aqui estava todos tendo. Eliseu estava entrando no Espírito e as visões começaram ali a aparecer. Então ele disse, assim diz o Senhor, vão e comecem a cavar valas, prepare-se para muita água, disse, vocês não verão nuvens, vocês não ouvirão vento, vocês não terão diploma e não irão ao seminário, mas vocês vão obter água. É disso que precisamos hoje à noite, muito bem. Você não precisa se unir a uma organização, você não precisa se ajuntar a alguma igreja, mas você vai obter a água. Comece a cavar. Agora eu posso vê-los começar a cavar. E um camarada bateu no chão 2 vezes e disse, ei, isso está duro. Bem, se você parar de cavar, não terá água. Vocês sabem para o que aponta isso, né? Você tem que começar a se esforçar, buscar. Porque cada homem tinha que cavar sua própria fonte. Bem no deserto, bem no meio da areia, onde não há uma gota de água em lugar algum, o profeta disse, comecem a cavar. E bem no lugar onde você achar que é o pior, é aí que Deus pediu para você começar a cavar. Pode ser em sua própria casa, comece a cavar. Pode ser em sua própria igreja, comece a cavar. Depois de um tempo, vejo um deles bater em uma lata grande, velha, lá embaixo. O que é isso? Essa é a velha irmã fulana de tal, dizendo, não existe tal coisa como cura divina. Chute para fora, abra espaço para a água, continue cavando. Depois de um tempo, você atinge uma velha frigideira gordurosa lá embaixo. Esse pode ser o pastor. Chute-o para fora. Não crê em cura divina? Não crê no poder de Deus? Arranje espaço para que você possa obter mais água. Quanto mais fundo você cavar, mais água você terá. Afaste todas as velhas dúvidas, descrenças e essas coisas para longe de você, para que quando o aguaceiro começar a descer pelo vale, você receba uma grande porção. Você tem apenas um pequeno poço, isso é tudo que você poderá ser. Eu gosto de afundar completamente minha cabeça. E você não? Simplesmente vá lá aonde você pode nadar. A bondade de Deus. Tire todas as velhas chaleiras do caminho. Alguns de vocês dizem, bem agora, se eu for salvo, o que terei que fazer? Bem, você foi salvo, prossiga e receba o Espírito Santo. A primeira coisa que você sabe, você cava e diz, 10% da igreja, ó que coisa. Tire isso do caminho. Abra espaço para mais água, apenas continue cavando. Faça um poço grande, onde Deus pode realmente batizá-lo com o Espírito Santo e consertá-lo corretamente. Irmãos, aí está o tipo cavar. Quer dizer, se esforce, procure. Não fique parado só, eu fui batizado em nome de Jesus, eu creio na mensagem, eu creio nisso, daquilo, está bem. Mas comece a cavar, porque o batismo que for é para nos levar ao sobrenatural. Agora, cada homem ali tinha que cavar o seu próprio poço. Ninguém pode fazer isso por você. Então você tem que esforçar, orar, buscar, desejar, até que aquilo você sente que não pode viver mais sem Deus.
o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, essa experiência na alma, uma experiência que converte a alma, lhe tira o prazer do pecado, o prazer das coisas erradas. Isso é Deus, que Deus quer vir e fazer de você uma morada permanente. Agora observe, ele disse, vocês não verão nuvens, Eliseu disse para os reis. Vocês não precisam ter um Billy Graham no país, vocês não precisam fazer isso e aquilo, ou aquilo outro, vocês não precisam ter nenhuma nova teologia, mas vocês vão conseguir a água de qualquer maneira. De onde vem essa água? Não vai chover do céu, ela não será feita artificialmente, mas haverá água através do sobrenatural. Por que ocorreu isso? Vou dizer o que eu penso. Vocês sabem que os filhos de Israel passaram por aquelas terras, por aquele mesmo deserto? Certamente, aquela rocha que estava no deserto, quando eles passaram, ela ainda estava lá. Ouça, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo esteve nesta igreja a noite passada e ele ainda é o mesmo. Cristo hoje à noite. Apenas comece a cavar. Tire todas as dúvidas do seu caminho. Tire todas as superstições do caminho. Parem de dizer que é espiritismo. Parem de dizer que isso é do diabo. Tire isso do caminho e vamos começar a cavar e nos preparar. Fale com a rocha e então ela trará água. No dia seguinte, quando as invasões começaram, eles saíram e os emboscaram. Quando voltavam para sua terra, de acordo com a lei, a palavra do Senhor por meio do profeta, eles destruíram todos os seus bons lugares, derrubaram as cidades, cortaram as árvores, jogaram pedras e entupiram todos os poços. Que reavivamento! É disso que precisamos hoje à noite. Precisamos desenterrar todas essas velhas dúvidas do seu coração, todas essas coisas antigas que tomam a palavra de outra pessoa ao invés da palavra de Deus. Que Deus seja verdadeiro e que a palavra de cada homem seja uma mentira. O que Deus disse aqui, Deus confirma aqui. O que Jesus Cristo foi naquele dia, Ele é agora. Ele ressuscitou dos mortos e operou entre os apóstolos. E prometeu fazê-lo até o fim dos tempos. E hoje à noite Ele é o mesmo Jesus que foi então. Portanto, tire todas as latas e todas coisas do poço. Quer dizer, limpe sua vida, né? E obtenha um testemunho em sua mão. Você fechará algum desses velhos poços formais por aqui que não creem em cura divina e no poder de Deus. Assole todo lugar. Entre direto e dê um testemunho e diga: olhe para mim, eu tenho uma declaração médica aqui, onde ele não poderia fazer mais nada por mim com câncer. Aqui estou eu com o mesmo médico que me declarou curado. Irmão, isso vai acabar com o velho poço formal. Isso é exatamente correto. Obtenha um testemunho, sirva ao Senhor. Deus te abençoe. Então não há água se não cavar. Cavar em um deserto, olha bem, pense um pouquinho. Naturalmente, não tem água no deserto. Mas a palavra diz que temos que ir adiante, vamos adiante. Como disse o irmão Brana aqui, vai jogando essas latas velhas que vai encontrando no caminho, entende? Essas frigideiras gordurosas, vai pondo fora. Vai limpando, santificando a sua vida, vai cavando. Mas o grande problema é que há cristãos que vivem de bicadinhas.
dá um arranquezinho, né? E para. Está duro, mas siga, prossiga. Está certo com a palavra de Deus, isso aí é uma promessa. Vamos adiante, igreja. Vamos cavar fundo. Deixa Deus se manifestar. O que Deus quer é um grupo santo que creia, para Ele poder manifestar a sua palavra. Então é isso. E o que houve? Daqueles poços começaram. Olha bem, milhares de poços sendo cavados. Cada soldado cavou o seu. E a água explodiu. E aquilo se tornou um rio. E foi correndo vale abaixo, né? E os que houve, os inimigos disseram: ah, eles se mataram, isso é sangue. A terra vermelha, a água ficou vermelha, isso é sangue. Correram lá e foram derrotados. Olha bem, aquilo que parece uma derrota pode se tornar uma vitória. Faça as coisas de acordo com a orientação de Deus e siga adiante. Fiquemos de pé. Precioso Pai, ponha isto, Senhor, bem enraizado, bem profundo em nossos corações, para que não sejamos ouvintes esquecidos. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos. Quantos de nós enfrentamos tantos problemas, mas aqui está a maneira de resolver, é buscando a orientação de Deus e seguindo adiante, com toda a firmeza. Deus, Tu conheces a necessidade natural e espiritual de cada um aqui. Eu peço que o Senhor ajude, que entenda, que veja, através dessa mensagem, possa, ó Deus, perceber o que devam fazer. E que tenha de Ti todo o ânimo para poder prosseguirem. Abençoa-nos nesse dia, guarda cada lar aqui representado. Ó Deus, e enche o Teu povo com Teu Espírito, e que a Tua perfeita vontade possa se cumprir em toda essa igreja. Faça dela uma igreja mais espiritual ainda, Senhor. Homens e mulheres espirituais, Senhor. Então, aí estará em um nível que qualquer coisa pode acontecer. Pai, conceda a Tua graça e seja com todo o Teu povo. Amém. Em nome de Jesus. Amém.